Ribeiro, passa pro O que próximo. tem a ver a disciplina? Disciplina do quê? Ah, você já perguntou antes? Presta atenção, hein? Eu nunca falo, porque só no final eu falo, e aí, o que tinha lá que eu não falei até agora? Você pegou a minha pegadinha, você presta atenção. O pessoal pensa que eu tô dormindo Disciplina. aqui, meu. Tô atento. Disciplina, galera, é a palavra mais importante para um bodybuilding. Acho que pra vida, uma das mais, O Bertil uma das mais importantes tem pra vida. entrevista com o Bertil Fox no Mr. Olympia e o cara pergunta pra ele: o que é mais importante no bodybuilder? Ele fala: disciplina. Disciplina. Por quê? Porque se você não tiver disciplina, você não faz o que tem que fazer. A disciplina que você fala o quê? O dia após dia do A cara vir fazer disciplina aquela porra é lá, você. constância. É você dormir e acordar todo dia no mesmo horário. Comer nos horários certos. Preparar a comida no horário certo. Rotina. Ir no treino no horário certo. Rotina, disciplina é rotina. Você tem que ser um cara disciplinado. Bodybuilding Agora é rotina, a hora né? para fazer isso. É querer um soldado no exército. Ele não faz o que ele quer. Ele faz o que ele tem que fazer. E o bodybuilder é a mesma coisa. Ele faz o que tem que fazer. Ele não faz o que ele quer. Ah, os outros esportes, quando o cara entra de férias, o cara para com tudo. Os bodybuilder não. Tá errado, você sabia? Não pode. Bodybuilder tem que ter descanso. Pra caramba, porque não tem uma modalidade esportiva que treina 6 vezes por semana durante meses. Então não fica falando aí de jogador de futebol, né? Cara, você já viu? Cara, se o bodybuilder virar jogador de futebol, tira de letra, né? Tira de letra, porque os caras ficam falando, joga muito, tem que jogar de novo, 2 vezes, 3 vezes na semana. Ô, cara, a gente entra na sessão de treinamento pra matar alguém todo dia. É, no alto nível sim. É, no alto nível sim. Então, tem coisas que a gente é muito bom e não somos valorizados por isso. Só que aí, lá em 1982, mais ou menos, surge uma controvérsia. O que é a controvérsia? O Mike Mentzer vai treinar com o Arthur Jones e começa a treinar menos e mais intenso. Mas é menos. É menos vezes por semana, tá? E com volume pela metade. Senhora, como isso? Peraí. Ó, um bodybuilder vai lá e faz 16 a 20 séries de peito. No Heavy Dutch, você faz 9 e 10. Então cai o volume de treino numa sessão e cai, consequentemente, o volume de treino na semana. Então o volume de treino no alta intensidade faz isso aqui, ó. Uau! O Mike Mentzer dizia o seguinte: quem tem que sair cansado numa sessão de treinamento não é o atleta, é só o músculo que ele treinou no bodybuilding. Existia uma teoria na época que dizia o seguinte: que se você sair completamente exausto de numa sessão de treinamento, a energia que seu corpo vai precisar para recuperar você, geralmente, vai ser muito grande. E naquela época, como a ingesta calórica era bem menor do que é hoje, o cara não se recuperava. Por que se recupera O cara hoje? só destruía. Isso, por que se recupera hoje? Porque come 5 vezes mais do que comia naquela época. É, a nutrição mudou bastante. Aquela época era 1 grama de proteína para cada 3 de carboidrato. Caramba. E ninguém comia mais, impossível alguém comer mais que 2 gramas. 3 vezes no dia. Assim. E era 4 refeições só. E você não comia mais do que 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então a maioria comia 150 gramas de proteína por dia. E conseguiu ficar daquele tamanho, hein? Caramba, os caras eram bons demais de treino, hein, meu? Porque os caras tomavam menos, E no feeling, né? comiam menos, mas os caras sabiam treinar. Os caras sabiam o que precisavam e sabiam treinar. E respeitavam, militaram o bagulho. Então, o que acontece? Esse cara aí, eu falo que ele foi um divisor de águas. Porque todo mundo treinava o ID System praticamente. Aí ele foi lá, conheceu o Arthur Jones que fez as máquinas Nautilus, porque ele era engenheiro, né? Então ele trouxe para musculação a engenharia, que ele sabia biomecânica, tudo, e fez máquinas extraordinárias. E a grande vantagem das máquinas dele é que ele queria que o sistema Nautilus
fosse o melhor método de treinamento. Então existia um negócio de que o meu método é melhor que o seu. Uhum. Nenhum método é melhor do que o do outro, porque depende do indivíduo que vai fazer o método. Então, para um indivíduo, um método será melhor do que o outro. Mas não para todo mundo. Não existe um método para todo mundo. Isso não é porque o princípio da individualidade biológica. Somos parecidos, mas não somos iguais. Então, o Mike Mentzer, ele era, olha só que doideira, ele era atleta do Joe Weider até ele ser campeão mundial. Depois que ele foi campeão mundial, que ele vai experimentar outras coisas, ele falou assim, peraí, o cara fez um negócio diferente, o meu físico respondeu muito bem com esse treinamento. Treinando menos volume na semana, acionando o grupo muscular só uma vez. E pior, é treinando só 3 dias na semana, descansando 4. O Heavy Dutch original é treina segunda, terça, quarta, descansa quinta, sexta, sábado e domingo, só vai treinar segunda que vem. Caramba. Não é treino segunda, quarta e sexta, descanso terça, descanso... Não. É a paulada dos 3 dias, treina tudo e descansa. Eu não sabia disso. Esse é o original. Esse é o original. Tem o caso no livro do Mentzer, que é um caso extremamente... que foi mensurado depois o Arthur eles vão na faculdade fazer um estudo científico lá, tentaram transformar o sistema em trabalho científico para publicar a melhora. E um dos caras que foi testado foi o Casey Viator. O Casey Viator, ele ficava batendo na trave, sabe? Ele não saía daquele físico, treinando o sistema do Weider, não conseguia sair daquele, ficava batendo na trave. O Casey Viator fez o Heavy Dutch em 20 semanas, não, em 8 semanas ele ganhou 22 libras. O cara aumentou de peso e de músculo absurdamente. Tanto que ficou em 3º lugar no Mr. Olímpia, cara. O cara não ganhava nada. De repente virou 3º lugar no Olímpia com o sistema do Mike Mentzer. Isso assustou geral. Original. Isso assustou geral, treinando velho. 3 vezes na semana. O cara treinou muito menos e cresceu muito mais. E de pedra, hein? O Casey tava empedrado. Parecia que era de metal. Aí o que aconteceu? O Joe Weider falou, o quê? Olha isso aí, mano. Isso aí vai me derrubar. O que ele fez? Começou a mirar os caras que treinavam Heavy Dutch. Inclusive o próprio Mike Mentzer, né? O Mike Mentzer criou a revista dele e as revistas dele não foram pra frente porque não conseguia patrocinador. Porque o Joe Weider falou, se você anunciar na revista dele, eu não deixo você anunciar na minha. E as revistas do Weider era que sempre mais vendia. Você entendeu? Então, o Joe Weider, ele não via a coisa toda como um esporte, ele via toda a coisa como um negócio. Então, ele protegia o negócio dele, protegia as vendas dele. Tanto que o Weider, ele tinha sistema de treinamento, ele tinha aparelhos de musculação, depois ele tinha suplementação, os shows, tudo que tinha na musculação tinha a marca Weider. Então, era conglomerado Joe Weider, que foi vendido por $300 milhões. O Dave Packer comprou, né, na época. Então, mas só que o Joe Weider, eu li num dos livros velhos lá, que ele e o Benny Weider, eles achavam que o culturismo seria como a 7ª maravilha do mundo, né? Seria como o cinema. Eles achavam que as pessoas todas comuns iam gostar tanto do culturismo que elas iam pagar a entrada para ir nos eventos como pagavam para ir no cinema. Só que não foi bem assim, né? A proporção foi muito menor, né? Muito menor. Mas na cabeça deles e na ideologia deles lá atrás, nos anos 50, era essa. Nossa, nós vamos transformar isso daqui num show mundial. As pessoas vão pagar para ver os homens musculosos. Porque o cara já pagava para ver no circo o homem musculoso. Tanto que tem lá no Pampeano tem um campeonato que é no circo, né? Tá na tenda de circo, lá literalmente, né? Tem até aquelas luzinhas penduradas, né? Para fazer iluminação. Então o Heavy Dutch, ele faz já lá naquela época uma mudança geral. Outra coisa que eu descobri, o cara que herdou do Mike Mentzer, o Legacy Mentzer,
cara que ficou com os direitos de vender os livros dele, camiseta e tudo mais, eu sigo ele no Instagram. E aí eu fiz um comentário lá, quando ele fez uma postagem. Porque eu não sabia que o Arnold tinha treinado o Heavy Dutch. Aí eu falei lá, porque na época que eu fiz o comentário, eu acreditava que se o Arnold tivesse treinado menos, teria sido maior. De novo, quebrei a cara, porque o cara falou, não, ele falou, você está enganado. O Arnold treinou com o Mike Mentzer durante 1 mês, todos os dias, e não se deu bem com o sistema Heavy Dutch. Ele sentiu dores fortes nas articulações, joelho e cotovelo e ombros, e teve que desistir do treino. Então, quando o Renato Ventura treinou com o Mike Mentzer durante 3 meses, aconteceu a mesma coisa. Porque o Renato também é um cara de 1,87 m de altura. Então, uma analogia. A alta intensidade não serve para todo mundo, principalmente para os longilíneos. Para os mais baixos, Casey Viator, Mike Mentzer, você. Para os atletas mais baixos, ele é muito mais permissível. Bebezinho não é mais baixo, não. Ele ganhou uns 10 centímetros, velho. Aí ganhou altura também. Porra, agora. tá o tamanho do Tava Zanco com as ontem na epífises foto. abertas e o GH fez ele aumentar de altura. Ô, é sério, eu tenho foto com ele que eu tô aqui nele assim, agora eu tô aqui já, velho. É o tênis, cara. o Compra o tê- tênis é o novo, tênis, cara. né? Tênis. Eu quase não tenho tênis, né? Pra testar, né? Caralho, bebezinho. Quem diria? Usar o colateral, né? Os colaterais. Mas uma do coisa GH. que ele sempre teve foi disciplina. Claro. Ele abre mão, o super, como outros atletas que estão com o resultado, estão nesse nível, abre mão de muita coisa. O Zancanelli, por exemplo. Você viu o Zancanelli em alguma balada? Não mais. Não tem, faz anos. Outra coisa que eu sempre falei, a disciplina que é tão importante, tá? Passa para a próxima, Ribeiro, por favor. Ribeirinho, por favor. Quer ver, ó? Eu sempre falo da disciplina, porque sem disciplina ninguém chega. Ah, o Casey Viator, tá aí, ó. Eu falo antes da transparência. Meu cérebro se adianta com o que eu escrevi, porque tudo que eu escrevi tá aqui na cabeça, né? Então, olha quanto ele ganhou. 9 quilos em 1 mês, cara. Porque ele descansou muito, curta duração, baixo volume de treino. Pra ele foi muito melhor. Olha como esse cara ficou. Pedrado, né? Empedrado, rasgado. Ficou em terceiro no Olímpia, cara. Bonito. Ficou famoso. Porque ele era um cara que tava ali, com todo mundo treinando também. Era um cara do meio maromba da época. Só que ficava batendo na trave nos campeonatos. Não tinha um título de expressão. Aí foi lá e ficou em terceiro no Olímpia, cara. Olha o shape que o cara colocou no Olímpia. As poses bem diferentes. Né? Poses bem diferentes. Olha, Que cara, ano é isso? Isso foi 80 e... galera, estamos Dois. falando aí de uns 40 É 82, anos se eu não me engano, atrás. 82. Não vai comparar com os Olímpia de hoje também. Que... Isso é 82. Acho que é quando o Chris Dixon foi Mr. Olímpia. Mas tem a densidade é atual. O empedrado, cara. A densidade dele é atual. E eu posso falar, a época que eu fiquei mais empedrado, que eu não conseguia colocar a mão aqui no ombro, foi quando eu fazia o Heavy Dutch puro. Eu fazia tudo direitinho, o Heavy Dutch, ia lá na academia e massacrava. Foi quando eu fiquei maior e mais denso. Dá uma densidade absurda na musculatura. Porque eu tenho uma teoria em cima da alta intensidade. Quando eu treino volume, o treino é mais sarcoplasmático. Porque se eu faço mais repetições, se eu faço mais séries, eu gasto mais glicogênio. Eu gasto mais fluidos energéticos. E depois eu promovo a recuperação. Só que quando eu faço um treinamento mais intenso, com pouco intervalo de descanso, olha o que acontece. A tensão muscular aumenta muito mais. Então, a actina e miosina vão sofrer muito mais com a carga, com a tensão e pouco descanso. Quando tem pouco descanso, eu não consigo mais recuperar o ATP e começa a usar glicogênico também. Por isso que o resultado do treino intenso, ele é melhor do que o treino só volumoso. Porque ele te promove as duas hipertrofias com maior resultado. Porque a falta de descansar e aquela coisa dinâmica e muito rápida de uma série para outra, faz gastar glicogênio pra caramba.
E tem uma outra viés também teórica minha que eu já falei. A exposição das fibras ao ácido lático também promove essa melhora muscular. Se você fizer... Por que estímulo fraco não promove adaptação nenhuma? Porque você não gera ácido lático nenhum. Então a dor que você sente... Você não tem sentido dor treinando? Quando você fala... Quando o Johan fala mais 5. Aí que o bicho pega. Por que pega? Porque dói. Mas por que dói? Por causa do ácido lático. Porque assim, ó... Se você passa de um tempo... Depois você passa de 14 segundos de execução seguida... O ácido lático começa a fazer assim, ó. Vai lá em cima. Como nós somos acostumados, o início dele a gente tá adaptado, ele nem dói. Até certo ponto a gente segura, né? A gente segura. Quando o Tom Platz preconizou isso, outros treinadores e tudo mais, e o Johan também, cara, mexe demais com o psicológico. Não é pra qualquer um. Não te dá aquele desespero que dá vontade de largar o peso e sair correndo? Por isso que a gente tem ali, tem até... Porque, ó, se você pausar 1 segundo... Não, fudeu. Já sabe o que acontece? Tampona. Tudo que é produzido dentro da célula é removido da célula imediatamente. Porque o ácido lático, se ficasse no músculo, sabe o que ia acontecer? Furava e ia cair aqui no chão. Se eu pingar ácido... Se eu pingar aqui, fura a mesa. Caralho. O pH é muito baixo. Entendeu? É muito baixo o pH do ácido. Por isso que dói tanto o músculo. Agora, se você produz e remove, e se você fizer uma repetição Nutella, 1, 2, 3, 4. Aí o cara fala assim, não, mas se eu fizer o super slow, não vai aumentar a intensidade? Vai. Quanto maior o tempo de duração, mais o que você vai produzir? Ácido lático. Lembra que eu falei que é acima dos 14 segundos que começa o bicho pegar? Então, se eu fizer devagar, o que acontece? Aumenta o ácido lático. Começa a doer com poucas repetições. Mas se você não fizer com carga, não vai doer nunca. Se não doer nunca, a exposição é menor. Se a exposição não for grande, não promove adaptação. Então, no pain, no gain. Eu defendo o no pain, no gain. E todo mundo acha que não. Eu acho que não. É o pessoalzinho da Nutella, da faculdadezinha de educação física, que vai trabalharzinho com a saúde. Cara, até com as idosas lá no Hospital das Clínicas, quando a gente treinava elas, mandar um abraço pro José Santarém. Desculpa até interromper, Pino. O que você tá falando aí tem uma base. Tanto que, assim, tem métodos de treino aí hoje, atuais, fodidos aí, com os mais tops do mundo, que os caras se baseiam não mais em repetição, mas em tempo de execução do exercício. Exatamente. Só pra... É isso mesmo. Então, porque você chega numa academia, ó, ela não tem dumbbell de 70 quilos que você tá acostumado a fazer. Você vai fazer o quê? Não vai treinar? Não. Tem dumbbell de 30? Pô, é muito leve, né? 30 não vai dar mesmo. Mas tem dumbbell de 50? Tá bom, faz lento. Faz lento, eu quero ver se você vai aguentar. E mantenha a velocidade. Depois, na hora que começar a queimar, continua fazendo. A hora que começa a queimar, você tem vontade de jogar o peso lá no teto e largar, né? Mantenha a atenção, né? Mantenha a atenção. Não, isso, mantenha a atenção. E outra, por que série parcial queima músculo mais rápido do que a série completa? Porque quando ela é parcial, tem um número de fibras que estão sendo trabalhadas e outros não. Então o treinamento parcial, que é muito negligenciado, porque não pode... Tá errado esses... Nossa, o que eu gosto de... Eu xingo pra caramba esses Instagram que põe aquele... uma cruzinha vermelha de um lado e um risquinho verde do outro, dizendo que esse é errado e aquele é o certo. Como se fosse único, só tem um jeito de fazer o exercício. Bullshit, tem várias formas de fazer o mesmo exercício. Tanto que uma delas é a série parcial. E a série parcial, ela faz você ter acúmulo de ácido lático naquelas fibras que estão trabalhando mais rápido. É estratégico. Então eu falo assim, o Arnold falou que o bodybuilder, porque bodybuilder é consultor do corpo, né? É que você tem que pegar, como um artista pega a argila, coloca lá naquele negocinho que fica girando, como é que ele vai fazendo? Ó?
ele vai virando e vai moldando. Uhum. Vai virando e vai moldando. Vai virando e vai moldando. É assim que o bodybuilder tem que ser. É constante. Vai virando e vai moldando. O cara faz uma arte bonita, lindo lá, rapidinho? Não. Ele faz coisas lindas, maravilhosas, mas vai o quê? Com o tempo. E eu vejo alguns que treinam a mesma coisa, do mesmo jeito, e aí o cara quer melhorar e fala, vou tomar mais. Ah, não é assim, tá errado. A minha humilde opinião, Vai tomar mais. eu acho que não tem um jeito certo. E se o cara faz de um jeito durante um tempo... Deixa de ser certo. Deixa de ser certo, ele tem que mudar. É isso fazer aí, alguma é coisa isso, nova, esse é o e segredo, transitando, Superman. e É transitando. esse o segredo. Pô, se você é um cara que treina sempre de um jeito, pô, show, dá bom, Dá vai bom, dar bom. vai dar bom até Só um que tempo. Uma hora não vai dar mais. Troca um pouquinho, Isso, troca um pouquinho, isso, entendeu? E vai sempre mudando um pouquinho. intuitivamente, isso um é choque periodizar. pro corpo. Exatamente. Você falou de choque, ó. Teve Dá pra fazer isso até de maneira regrada, como Claro, o próprio se você pôr tudo- Y3T pô- do New Yoda. Isso, uma coloca semana tudo de um no jeito, papel. uma semana de outra, semana Isso. de outra. Coloca tudo Dá no pra papel. fazer ou em meses. Coloca tudo no papel e raciocina. Você vai conseguir fazer melhor. E outra, sabe o que é legal? Quando você põe tudo no papel, você tem que pôr um campo de observação. Por quê? O que você sentiu naquela sessão de treinamento? Coloca lá no papel. O corpo, ele dá sinais. E os sinais que o corpo dão vão te dizer se está indo para o lado certo ou não. Então, coloque lá na observação. Então quando a gente fala de periodizar o treino, não necessariamente a gente tá falando assim, você vai treinar essa semana aqui 100% e outra semana aqui você vai treinar leve, fofo. Não, leve não ou, existe. tipo, assim, não. até Você a vai questão do treinar deload, menos volume. Não, Mas não necessariamente a mesma coisa. não, você pode isso. mudar. Ó, o que acontece? Se alguma variável tem que ter. Sim. É isso que você acabou de falar. Exatamente. O segredo é a variação. Que o pessoal na cabeça assim, da variação. a grande galera pensa que é treinar, sei lá, 1 ou 2 semanas pauladão e uma semana zoado. Assim. Essa semana zoado, ele só perdeu a chance de crescer. A intensidade que você se encontra hoje, você não pode baixar nunca. O que você pode mexer? O volume de treino. A quantidade do treino tem que ser variável. E a outra forma que eu falo, dentro do bloco de periodização, eu gosto ainda de fazer de forma ondulatória. Então, por exemplo, com o Samuel Vieira, o que eu fazia? Para cada 3 semanas de treino, eu fazia uma semana de choque. Como a minha sessão de treinamento já era na intensidade máxima, não dava para aumentar o volume. Aí eu vou aumentar o volume como? Eu vou arrebentar o atleta, né? Se eu trabalhar com 110% da carga. É método de choque. Então, a cada 3 semanas, eu aplicava um método de choque. Depende de como ele estava. Se eu vi que ele estava em ascensão de força, eu posso trabalhar com uma carga maior que ele nem aguenta. Eu ajudando, por exemplo. Ou eu aumentava o volume. A gente está fazendo quantas séries de peito? Estou fazendo 18 séries de peito? Vamos fazer 22. Mas estava tudo anotado para saber. Uma coisa que depois eu vou mostrar aqui, isso é um princípio que eu incluí no esporte. Nunca li isso em nenhum livro. Que é o princípio da condição atual. Todo treinador sabe isso que eu estou falando, mas ninguém chamou isso de princípio. Mas todo treinador sabe disso. Todo dia o atleta, ele muda. Ele muda fisiologicamente e psicologicamente. Tem dia que o atleta ele está super bem fisiologicamente, descansou, comeu, dormiu, tá tudo certo, a força dele, tá tudo planejado, tá acontecendo. Só que ele tá com um problema pessoal. Brigou lá com a namorada. Velho, o desempenho derruba. Aí o que você faz na sessão? Então, o treinador estava programado para aquela sessão de treinamento ser daquela forma. Começa o treino, ele vê que o atleta não está rendendo. Não está respondendo. Não está respondendo. Aí ele vai perguntar, o que foi? O que aconteceu? Sim. Por isso que eu falo que treinador é todo dia. Sim, com O certeza. que foi? O que aconteceu? Te conheço, velho. O que tá pegando aí? Você tá com dificuldade aí por quê? Dormiu? Comeu? Não, fiz tudo certo. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Pronto. Já vou mudar a sessão de treino. Por isso o campo da observação. Dia tal, mudei o treino que estava previsto, fiz outro, fiz um treino diferente.
fiz um treino menor. Primeira coisa que eu faço é diminuir o volume do treino. O Zancanelli tava falando isso aqui com outras palavras É ontem, isso aí, sobre o é Pacho. isso aí. Não, eu vou te sentir, filho. É isso Cara, aí, eu vou é te isso aí. sentir. Por isso que eu falei, Não que todo não, treinador calma, eu vou te sentir, sabe filho. isso que eu tô falando. Não, Exato. eu não sou melhor que ninguém, eu só dei um nome pra isso. Uhum. Princípio da condição atual. O feeling. Todo dia você muda, você não é igual todo dia. Por vários motivos. Por mais resiliente que você seja, você entendeu? Você vai ser diferente de um dia para o outro. Né? Porque nós somos biológicos. Né? Então, outro detalhe importante que é viés de treinar. Então, bodybuilding, cara, por que eu gosto tanto dessa porcaria? Porque ela é complexa demais. O controle das variáveis de um dia da vida de um bodybuilder é impossível de ser estudada. Não tem como Não tem como estudar um bodybuilder. Não tem como estudar. Eu falo aqui, todos os trabalhos científicos que estão sendo apresentados, eu sempre questiono. Foi feita com quem? Vocês viram que a maioria não apresenta o grupo, né? Ah, atletas. Que atletas? Qual o nome desse atleta? Foi feito com que atleta, queridão? Foi feito com o Mike Mentzer? Foi feito com o Jay Cutler? Foi feito com o Kevin Levrone? Foi feito com o Zancanelli? Foi com o Ramon? Não, não foi, né? Então que atleta que foi testado? Não foi atleta de alto nível, porque não foi nenhum deles. Sabe por que não? Porque derruba a teoria da metodologia científica. Porque se eu colocar colina... Vamos estudar colina? Vamos. Todo grupo tem que fazer tudo igual. Uma parte vai usar colina e a outra não. Não tem como. Para né? comparar Sim, só a colina. Não tem como ter Só esse que controle. peraí. Como que todo mundo vai... Já começa pelo seguinte, bodybuilder. Como que todo mundo vai ter o mesmo treino se um treino para ele é desse jeito, como era o do Arnold, pro outro, pro Tom Platz é do outro? Acabou, velho. Você já vai limitar. Um vai se dar bem com aquele treino e o outro não. Já melou o grupo, velho. E outra, se um cara tá tomando Chrome, um picolinato lá escondido, e você não sabe, melou o resultado. Sim. E aí você vai falar assim, ué, o efeito que aconteceu foi por causa da colina ou foi por causa do Chrome? Você que você tranque o grupo. Isso! Ah, Mano, não cativeiro, tem né? como, velho. Não vem falar pra mim, eu rasgo Nossa. todos esses papers e jogo Coreia no do Norte lixo. pode acontecer. Eu né? rasgo, ó. Eu rasgo todos esses papers e jogo no lixo. Eles podem só me dar uma base de entendimento do que acontece. Mas não são regras, não são verdades absolutas. Eu posso entender. É um eu tenho, norte, é um eu tenho norte. vários amigos que são pesquisadores e eu troco ideias com eles pra valer. E eles me temem. Sabe por quê? Porque eu pergunto e questiono. Eu faço o viés do diabo mesmo. Mas isso foi verificado? Isso foi controlado? Não, o paper não diz. Então joga no lixo. Por quê? Porque são coisas que são importantes. Então, assim, quando você vê algo que promoveu diferença num grupo, eu vou tentar descobrir o porquê. Ou o contrário. Ah, você vai ver um monte de trabalho científico falando que a creatina não tem resultado. E vai achar um monte de artigo científico dizendo que tem. Então, um paper, ele só viu aquilo que aconteceu naquela situação controlada por aquele pesquisador. Ele é uma referência. Sim. Vamos entendê-la. Mas não é uma verdade. E ninguém faz ciência com bodybuilder. É impossível. Ah, o cara cresceu porque tomou testosterona ou cresceu porque tomou GH ou porque tomou insulina? Qual dos três que fez efeito? Não sei. Ou foram os três juntos que fizeram efeito? Na prática a gente sabe que foram os três. Não precisa fazer estudo científico nenhum. Porque a gente foi acrescentando ao longo da história as coisas e todo mundo foi ficando maior. E todo mundo foi comendo mais proteína. Uma das principais diferenças do old school para hoje é a quantidade de proteína que se come. O Coleman provou isso pro mundo com os pratos de frango e barbecue. Cara, você tá falando isso ontem, eu tava assistindo o Horsepower, o canal do Horsepower, os documentários legendários do Coleman, ele fala, mano. Meu shape mudou da água pro vinho quando eu comia. Meu shape mudou de um cara de um cara que tinha um projeto de shape muito bom, com 200 gramas de proteína.
mas claramente mudou para um atleta de ponta de altíssimo nível com 500 gramas com de 500 de proteína. E o Chad Nichols não, que fez isso. mas assim, não, só foi o relato dele, não sei como, não Foi, sei eu quando. sei porque eu lembro Ele na só época. falou isso, tipo, eu lembro. Eu era jovem, eu era desleixado, eu comi por volta de 200 gramas de proteína, meu corpo mudou quando eu fui para 500. Foi pra cima, exato. E aí, Mas as assim, discussões... não tô falando que isso é certo. Não. Então, relato de Ronnie exatamente, Coleman então peraí. na cabeça dele. O que é aí isso se ele aqui? tomou 1 milhão a mais de GH, Ó, de dura o que aí é com isso ele. daqui? Isso aqui é uma analogia de treinamento. Eu posso fazer uma analogia da nutrição.